Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo de número 13. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 12. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazer isso conhecendo o tempo, e já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém, amados? Podem tomar o vosso assento. Estive pedindo a Deus uma palavra para ministrar o coração dos irmãos, especificamente voltada ao trabalho de hoje, né? Que é o trabalho de obreiros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui uma palavra, irmão, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando escreveu essa palavra, ele estava ali na cidade de Corinto. O que me chama a atenção é que ele viu a necessidade de escrever essa carta à igreja, né? Preocupado, né, em despertar os irmãos, aleluia, para que os irmãos não viessem adormecer espiritualmente, né? Ele diz aqui no verso 11: conhecendo o tempo que é já hora de despertar-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a aceitamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que fazia aproximadamente 64 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e o apóstolo Paulo, ele vê aqui a necessidade de trazer uma palavra de despertamento para a igreja. Aleluia. Não é diferente, irmãos, nos dias de hoje, né? Existem muitos cristãos que, devido às circunstâncias que estamos passando no nosso mundo, né, com essa pandemia, estão sim se acomodando, estão sim se adormecendo espiritualmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não estivermos ligados com o Senhor, se nós não estivermos em comunhão com Deus, né, meditando na sua palavra, buscando a Deus, né, em oração, santificando a nossa vida, nós também, irmãos, corremos um grande risco de nós dormirmos espiritualmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu acho propícia essa palavra do apóstolo Paulo para os nossos dias, né? Nós vemos aí que tem algumas igrejas que ainda encontram-se fechadas, né? E nós bem sabemos, irmãos, que muitos cristãos, a maneira dele buscar a Deus, dele servir a Deus, é estar na igreja, né? É ele estando na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se bem que a nossa casa é uma extensão do culto, né? Nós devemos continuar servindo a Deus nos nossos lares, né? Devemos continuar servindo a Deus, buscando a Deus em oração em nossos lares, né? Mas nós sabemos, irmãos, que tem muitos irmãos que o único alimento que ele busca é na igreja, né? Tem irmãos que não têm o hábito de meditar na palavra, de estudar a palavra, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Isso é preocupante, irmão, né? Isso é preocupante, porque nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, já nos seus dias, né? Conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Por que o cristão ele deve viver uma vida na presença de Deus, sempre despertado, sempre buscando a Deus? O apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, que nós só devemos dever uma coisa ao outro, que é o amor, né? Existem muitas coisas que o adversário pode colocar no nosso caminho, que vai fazer o nosso desejo de buscar a Deus se esfriar. Ele cita aqui pelo menos 5. Ele diz assim: com efeito, não adulterarás, né? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçará. Ele está listando aqui obras da carne que pode, se o cristão ele vir se esfriar na presença de Deus, né? Ele pode sim se inclinar para essas coisas. Por isso que nós devemos buscar um despertamento da parte de Deus, né? E eu quero falar aqui de um primeiro despertamento na Bíblia, que está em Êxodo capítulo 3, verso 10, né? Como é um trabalho de obreiros, né? Deus despertando aqui um homem para uma grande obra. Êxodo capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Né, irmãos? Nós vemos aqui em Êxodo Deus despertando Moisés para uma grande missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava lá 40 anos no deserto, apacentando ali o rebanho do seu sogro, né? E de repente Deus começa a falar com ele. Deus chama Moisés: vem. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele traz essa palavra para nós de reflexão. Ele também continua nos chamando: vem. Mas que momento que eu vou ouvir a voz de Deus? Agora. Ele diz: vem agora. Qual o motivo desse chamado? Eu te enviarei a Faraó. O que tipifica Faraó aqui nesse texto? Tipifica Satanás. Eu estou te chamando e eu vou te enviar a Faraó, Moisés. Com que propósito? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que é Egito na Bíblia? É mundo. Estão trazendo para os nossos dias, né, irmãos? Deus está nos chamando agora, porque Ele tem uma missão nas nossas mãos para entregar, né? Ele quer nos enviar, aleluia, lá no mundo, para que nós venhamos tirar o povo dele, que Ele comprou com o sangue dele, que Ele pagou um alto preço, diz Pedro, que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo seu precioso sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, Ele sempre ouve a oração do seu povo, porque esse povo estava clamando há mais de 400 anos, para que Deus os livrasse, para que Deus estendesse as mãos, para que Deus viesse tirar eles ali daquela escravidão. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, se você está orando, se você está clamando, se você está buscando Deus, aleluia, as orações suas estão chegando até o trono do Senhor. Aleluia. Imagine, irmão, clamar, buscar a Deus 430 anos e não vê nada, não vê a mão de Deus, não vê o agir de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus foi buscar um homem lá no deserto, Xarabassuri Candalamarrácia, porque o teu povo estava clamando. Aleluia. Os momentos que estamos vivendo são difíceis, são momentos de dificuldade, são momentos de adversidade, momentos de tristeza. Pessoas estão perdendo o seu emprego, pessoas estão perdendo familiares, entes queridos. Mas a igreja, ela deve buscar a presença de Deus,
ela não deve se acomodar, ela não deve adormecer na sonolência espiritual, não, irmão. Nós temos que despertar do sono, como diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, Deus despertando Moisés para uma grande missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Moisés, quando Deus o chamou, ele disse: eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, meu irmão obreiro, jovem obreiro, irmã do ciclo de oração, né, que são esposas também de obreiros e futuros obreiros, né, da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus chama pessoas que não são para confundir as que são. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não chama capacitado, Ele capacita aquele que Ele chama. Se eu ver a minha vida, irmão, faz 26 anos que eu sirvo a Deus. Há 26 anos atrás, quando Deus me chamou, né, eu jamais imaginava dirigir um trabalho, eu jamais imaginava ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi operando a obra dele na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é Deus que nos molda, é Deus que trabalha na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e se nós não estivermos como Deus quer, o que Ele faz com nós? Aleluia, Ele pega, vai lá, né? Em Jeremias 18, o que Ele faz? Ele quebra o vaso e faz de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida e nós queremos interferir no trabalhar de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos ali um exemplo, né, que Deus tratou ali com o profeta: desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu e ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda. E a obra que ele estava fazendo se quebrou. Ele jogou fora, irmão. O que ele fez? Tornou a fazer dele um outro vaso, segundo o seu parecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que a vontade de Deus é sempre despertar o teu povo. É sempre levantar um para despertar o teu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E nós vemos aqui que Deus, né, usou poderosamente Moisés para essa missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: e estes sinais seguirão os que creem. Irmão, se você crê na pessoa de Jesus, se você confia no poder da palavra, os sinais vão te seguir. Aleluia, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Como eu presenciei nessa casa aqui, pessoas sendo libertas, né? Pela misericórdia de Deus, eu pastoreei aqui 4 anos, logo lá no início, onde eu estava com a minha esposa, vendo alguns papéis lá, e eu achei papéis aqui da igreja de 2006, foi de 2006 a 2010 que eu dirigi esse trabalho, né? E eu vi Deus fazer coisas grandes aqui neste lugar, na escola aqui. Quantos congressos nós fizemos aqui, nessa escola, né? Com poucos membros, né? Mas com uma visão grande, né? Uma igreja com pouquíssimos membros, né? Mas reunimos aqui na escola 500, 600 pessoas, né? 14, 16 igrejas cooperando uma noite, né? Então, irmãos, nós vemos que Deus, Ele tem um propósito quando Ele chama cada um de nós para a tua obra. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 15, né? A palavra de Deus diz assim que o Senhor desperta Ló para sair da cidade de Sodoma, né? Nós vemos ali que ele estava no meio de pessoas pecaminosas, pessoas que não estavam fazendo a vontade de Deus, né? Deus disse assim: eu vou destruir essa cidade. Deus foi lá e enviou o teu anjo, diz o verso 15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas filhas, e aqui entram, para que não pereça no castigo da cidade.
E havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva-te a tua vida, e não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Né, irmão? Aquela cidade, o pecado daquela cidade estava cheirando mal aos olhos do Senhor. O Senhor não estava se agradando de tudo aquilo que estava acontecendo naquela cidade. Então Deus foi lá e viu que tinha um remanescente, viu que Ló estava ali, a sua família, e eles não tinham se contaminado com aquelas pessoas, né? Então Deus desperta Ló para sair ali da cidade de Sodoma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Em 1 Reis capítulo 19 também, nós vemos Deus também trazendo ali um grande despertamento ao profeta Elias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que a obra de Deus, ela não é fácil. Dizer que a obra de Deus é fácil, eu estaria mentindo, né? Porque nesses 26 anos que eu sirvo a Deus, né, diretamente no ministério, há praticamente aí 16 anos, né, eu sei muito que eu enfrentei na obra de Deus. Não é fácil, né? Como também não foi fácil para Elias, quando Deus ali o incomodou e disse para ele: vai até o rei Acabe e diz para ele que durante 3 anos não vai chover. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o profeta, ele teve coragem para ir diante do rei, né? Mais à frente veio ali uma grande dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus usa novamente o profeta, né? Porque viu que existiam muitos profetas que não estavam dentro da vontade de Deus, e ele desafia, né, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azira, né? Ele desafia, né? E nós vemos ali que Deus usou poderosamente o profeta Elias. O fogo desceu sobre o altar de Elias, porém sobre os profetas de Baal ficaram envergonhados, e todos eles foram mortos ao fio da espada, né, irmãos? Nós vemos que Deus honrou Elias, né? Mas no capítulo 19, Elias, ele foge da presença de Deus. Elias, ele começa a temer a Deus, começa a temer Acabe, começa a temer Jezabel, porque Jezabel começa a perseguir o profeta Elias. E nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus olhou para o profeta Elias, né? Deus viu a situação que Elias estava. Elias entrou num processo de depressão, irmão. Tem pessoas que falam que depressão é demônio. Vai ler a Bíblia, irmão. Então Elias estava endemoniado. Elias estava num processo de depressão, porque ele pede: Senhor, tira a minha vida. Elias pede a morte para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que o profeta Elias estava amargurado. Elias estava batido de forma tremenda, que ele chega a pedir a morte para Deus, né? E nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus atentou para Elias, né? E no capítulo 19, verso 8, ele diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui Deus cuidando do profeta. Obreiro do Senhor, Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Nos momentos difíceis, você vai depender somente de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos que nós só dependemos de Deus. Elias estava ali naquela caverna, deprimido, né, num momento difícil que ele estava passando, né? E Deus foi lá, diz a palavra do Senhor, enviou um anjo ali, e aquele anjo preparou uma comida para Elias, preparou um pão, preparou um odre de água. Aleluia. E diz a palavra de Deus que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. E olha a distância que ele percorreu, irmão. Ele foi até Horebe. Ele estava em Berseba e ele foi até Horebe. Sabe quantos quilômetros Elias percorreu, irmão? 300 quilômetros. Com a força daquela comida.
Aleluia. Se Deus falasse para você, varão, vai até o Rio de Janeiro a pé, somente com pão e com odre de água. Eu tenho uma obra para fazer lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De Berseba até Horebe, irmão, são 300 quilômetros. Elias, ele foi despertado para a nova caminhada de sucesso e experiências com Deus. Aleluia. Deus, nessa noite, meus amados irmãos, Ele está nos despertando com esta palavra, porque Ele quer que nós venhamos ter experiências novas com Ele. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia. No ministério é dessa forma, irmão. Tem dia que nós sentimos um gigante, mas tem dia que nós estamos ali, é só Deus e nós. Estamos sozinhos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente prega para uma multidão de 2.000 pessoas, e às vezes Deus manda você atravessar a rua e pregar para o seu vizinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias enfrentou mais de 800 profetas falsos, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, minha esposa foi comigo alguns anos atrás. Deus falou para mim assim, ó, vai lá até a Basílica de Aparecida e fale do meu amor. Aleluia, glória a Deus. Fui ou não fui, irmão? Fui lá, irmão, na Basílica, na frente da porta ali da Basílica, dia 12 de outubro, lotado aquilo lá. E eu estava lá entregando um folheto, dizendo: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele não mudou. Aleluia. O nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. Quantos já viram Deus fazer coisas sobrenaturais aqui? Quantos já viram? Levante a mão. Sobrenatural. Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Aleluia. Eu fui curado de maneira sobrenatural. Aleluia. Eu estava indo para a escola bíblica dominical. Fazia pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus. E eu estava com uma enfermidade. E naquele dia, no domingo pela manhã, eu dobrei o meu joelho. E eu fiz uma oração de 5 minutos, irmãos. E quando eu levantei, eu estava curado. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E até hoje aquela enfermidade não voltou e não vai voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Aleluia. Ele não mudou. Aleluia. Nós vemos em Mateus capítulo 25, Deus despertando também um grupo de pessoas ali. Aleluia. Diz assim, Mateus 25, versos 5 e 6: E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Saindo elas para comprar. Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia. O nosso noivo também está vindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela está sendo preparada, está sendo ataviada. Aleluia. E o noivo em breve, a trombeta vai soar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, meus queridos irmãos, das 10 virgens, né? Ela nos traz aqui uma reflexão que nós devemos estar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, vigilantes para a vinda do Senhor. A importância dessa parábola, né, para a igreja, é no sentido da igreja estar vigilante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus vir hoje para buscar a tua igreja, você está preparado para ouvir o soar da trombeta? Aleluia. Existem duas igrejas, irmãos. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja visível é essa, é a congregação onde os irmãos estão presentes. Muitas pessoas estão membradas na igreja visível, tem cartão de membro, estão tomando santa ceia. Mas e a igreja invisível?
Como que está a sua membresia lá? Na igreja invisível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso nome ele tem que estar escrito lá, irmão, no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite a vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos se despertar na presença de Deus. Que essa pandemia, irmão, não venha nos esfriar na presença de Deus, não. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu posso, eu estou todos os dias da semana em um culto. Aleluia. Isso tem sido muito bom para mim, irmãos. Tem pessoa que só congrega no seu ministério, não, irmão. Hoje eu estou aqui, amanhã tem culto aqui, não tem, irmão. Eu procuro uma outra igreja para me congregar. Isso vai me avivando, isso vai me fortalecendo na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito pouco, irmão, nós estar na casa do Senhor somente quarta, somente sexta, somente domingo. Aleluia. Quando eu dirigi esse trabalho aqui, irmãos, minha esposa sabe, nós estávamos aqui de segunda a domingo. Segunda era trabalho das irmãs, a gente estava aqui. Terça a gente estava na sede. Quarta a gente estava aqui. Quinta a gente ia cooperar. Sexta a gente estava aqui. No sábado eu estava dando plantão pastoral aqui. No domingo nós estávamos aqui pela manhã. Minha esposa 7h30 da manhã estava limpando a igreja, né? 9 horas escola dominical. Depois nós íamos fazer evangelismo, né, irmãos? A obra de Deus é dessa forma. Nós temos que desgastar na obra de Deus. Aleluia. E hoje eu sou recompensado por coisas que eu fiz naquela época. Deus ele é fiel, pastor. Deus ele é fiel para conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus me acrescentou de todos esses anos que eu tenho servido ao Senhor, que eu tenho colocado a mão no arado e não tenho olhado para trás, de maneira sobrenatural Deus tem nos abençoado. Eu aceitei Jesus, eu tinha uma bicicleta velha. É o que eu tinha, uma bicicleta velha. Eu aceitei Jesus no primeiro ano, Deus me deu um carro importado. Muitos irmãos sabem disso, né? Eu fui comprar um terno no shopping e Deus me concedeu um Peugeot na época, 0 km. Né, irmãos? Eu tive a minha primeira casa própria com 18 anos, minha esposa sabe disso, né? E pela bondade e misericórdia de Deus, Deus tem acrescentado mais e mais bens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não, irmão. É porque Deus ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, Deus despertando, então, irmãos, as virgens para se encontrar com Ele. Como é que está, irmão? Tem azeite na sua lâmpada? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus usa essa ilustração aqui, essa parábola, né? Porque ele compara, ele está falando aqui para os judeus. Jesus era judeu, né? E ele está falando aqui para os judeus, né? Que o noivo viria, né? E que a noiva devia estar preparada, né? E quando vinha o noivo, para que servia as lâmpadas? Para iluminar o caminho do noivo. E dá-se aquele grito: aí vem o noivo. Aleluia. O azeite era para acender as lamparinas, para que o noivo viesse se encontrar com a noiva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem azeite na tua lâmpada? Pergunta para o teu irmão: tem azeite? Tem azeite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vigilante para a vinda de Jesus? Aleluia. A vinda de Jesus pode ser agora, irmão, como pode demorar 100 anos. Você está preparado para esperar 100 anos? E está preparado para subir hoje? A parábola nos ensina isso, que devemos estar preparados. Ah, mas Jesus vai vir daqui 100 anos. Irmão, você pode sair da igreja aqui, você pode morrer. E aí? Deu tempo para se arrepender? Não dá, irmão. Não dá tempo para nada. Os irmãos que já sofreram algum acidente de trânsito, veem que não dá tempo para nada. Você tem que estar preparado. Tem acidente que não dá tempo de você pedir misericórdia, você pedir perdão, não dá tempo para nada. Quando você vê, se apagou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer nos despertar. Essa pandemia aí tem muita gente desesperada, preocupada, né? Precisando de Jesus, né?
A palavra de Deus diz que Deus despertou também os discípulos para evangelizar o mundo. Marcos 16:15 disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o papel da igreja, irmão, estar despertado, né? Louvado seja o nome do Senhor, para aconselhar os irmãos, para edificar os irmãos na fé e para ganhar almas para Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a falar de Jesus e você vai ter grandes galardões naquele dia para receber da parte do Senhor. Você vai ter recompensas para receber da parte do Senhor, não tenha dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, em Abacuque 3:2, o Senhor também despertou Abacuque para um grande avivamento, né? Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Nós vemos aqui que o temor, ele vem antes do avivamento. O avivamento, ele é seguido pela pregação da palavra genuína, né? Isso gera temor no coração e depois o Senhor manda o avivamento. Aleluia. O avivamento que não segue essa ordem, nós precisamos ficar atentos. Louvado seja o nome do Senhor. Um avivamento poderoso, ele vem através da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no nosso meio nessa noite. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando antes aceitamos. Se coloque em pé nessa noite. Nosso tempo já acabou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê a mão do teu irmão que está do teu lado nessa noite. Eu vou ministrar uma oração sobre a tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nessa noite nos renovar. Que Deus nessa noite Ele venha nos fortalecer na tua presença. Aleluia. Se você está enfermo, que Deus venha te curar nessa noite. Aleluia. Se você tem alguém na tua casa que está enfermo, nesse momento que nós vamos orar, pede a Deus autoridade, pede a Deus unção, pede a Deus graça, para que quando você chegar na tua casa, você coloque as mãos sobre o seu familiar, e lá você profetiza a cura. Aleluia. Lá você profetiza o milagre. Aleluia. Esse momento de pandemia é um momento oportuno para nós falarmos de Jesus, para nós ministrarmos o poder de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oremos a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos nesta noite. Meu Deus, creio que não foi em vão, Senhor. Ó Pai querido, meu Deus, o Senhor tem os teus propósitos, e aqui estão os teus filhos nesta noite, Pai. Tu sabe o deitar, tu sabe o levantar, tu sabe como cada um chegou aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, esta palavra, Senhor, porque o Espírito Santo tem nos direcionado. Meu Deus, uma palavra de despertamento. Ó Pai querido, toca nos teus filhos nessa noite, toca com o teu poder, toca com a tua unção, toca com a tua graça nessa noite, Senhor. Libera, Senhor, dos altos céus uma unção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, porque a tua palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo cura. Em nome de Jesus eu profetizo renovo. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu profetizo, Senhor, que vidas venham ser despertadas, vidas venham ser tocadas, vidas venham ser incomodadas por Ti, Pai, para fazer a Tua obra, para buscar a Tua presença, para se colocar na brecha. Xarabassuri canta na marrácia, Ecandurião de comassurião de cai. Vai tocando, Senhor, vai enchendo, Senhor, vai capacitando, Senhor. Xarabacanda, rabacanda, ramarrácia,
Receba a unção de Deus, receba a virtude de Deus na tua vida. Jovens, receba a unção de Deus. Profetize na presença de Deus, tenha visão na presença de Deus. Receba a unção nas tuas mãos, em nome de Jesus, para curar os enfermos. Receba unção de louvar, receba unção de falar. Oh, riande comassuriande candaramassurica. Canto e de face de calamachá. Ui de quiniande comantuiacá. Derradable assuriande calamachá. Oh, e praixou de cantaramassalamatá. Vai tocando, Senhor, vai enchendo, Senhor, vai curando, Senhor, vai batizando com o teu Espírito Santo. Xarabacandaramahácia, decalamassudecomanai, icalabachaia. Além do holocausto, Senhor, é que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não deveria se apagar. Meu Deus, ó Pai querido, o teu povo está colocando lenha nova no altar. Ó Senhor, acende essa lenha. Renova, Senhor, os teus filhos na tua presença. Oh, Ramacharabacanta. Não viva de cinza, meu irmão. Coloca lenha nova nessa noite. Sinta a presença de Deus. Sinta o toque do Senhor nessa noite. Oh Deus, que poder, Deus tremendo. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus.